Pois bem, gravando. Então, aqui nos acompanha aqui no modo assíncrono também minha saudação. Conversava aqui com a turma sobre o que já vimos. Sobre aspectos normativos mais genéricos do trabalho, das suas partes, seções do sumário. Falamos sobre as citações, seus diversos modelos, sugestões de como organizar as citações, sobre as chamadas, as indicações de autoria que devem sempre acompanhar com o fim de evitar plágios. E na semana passada falamos sobre referências. Recordo que tudo o que dissemos até aqui está nos nossos manuais de normas da BNT, já disponível há bastante tempo, além de que é esperado que vocês, ao longo do curso, tenham, pelo menos a partir do segundo período, tenham tratado do que a gente aborda aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre revista científica, bem como de materiais da internet. Então, a nossa aula desta noite será centrada nesses dois aspectos. Deixa eu colocar aqui na nossa área de chat. Então, o nosso conteúdo da noite. Então, referência de artigos científicos e indicações de materiais digitais, materiais da internet. Então, a gente vai centrar aqui esforços nesses dois aspectos. Então, lembrando que as informações presentes na chamada não nos revelam se aquela citação tem a sua fonte em um artigo, em uma revista, se é uma matéria de jornal, se é um material físico ou digital. Essas informações nós vamos encontrar lá nas referências. Na semana passada, nós vimos referências de livros com um autor, dois autores, três, mais do que três autores. Tratamos também a respeito de capítulos, quando esses capítulos são escritos por mais de uma pessoa. Então, tudo isso nós já vimos. Hoje eu vou dedicar um tempinho, então, a falar sobre artigos científicos. Artigos e materiais que, porventura, vocês coletem da internet. Estou só organizando aqui, beleza. Então, ao contrário da referência de livro, quando nós tratamos de materiais, de artigos científicos, melhor dizendo, o que irá em negrito é o nome da revista. Vou colocar aqui uma chave, como eu sempre digo, uma chave de referência, que na medida que ela é preenchida, nós temos as informações necessárias para constituir uma referência. Lembrem, a abertura de uma referência vai sempre ser pelo último sobrenome do autor ou das autoras. E tal como nós vimos a utilização do et al.,
as informações sobre qual autor ou autora irá na frente, se houver dois ou três, seguem as mesmas. Então, vamos imaginar aqui, então, pegar o sobrenome de linha emprestado. Cabral, Cabral, Cabral L. Formação, autor. Depois, qual informação vem quando a gente está tratando de artigos científicos, artigos de periódicos acadêmicos? O título do artigo. O título do artigo sempre deve aparecer. Na sequência, nós vamos ter então o nome da revista. E o nome da revista eu coloco aqui entre asteriscos, porque é o que deve ser em negrito. Depois nós colocamos o local, que é a cidade, sede da revista. Local. Depois a gente coloca as informações ano, volume e número. As informações ano, volume e número. Ano é uma espécie de idade. Qual o ano, ou melhor, pertence a qual ano aquela edição? Imagine uma revista fundada em 1900, ou melhor, 2011, publicada em 2021, ela estará no seu ano 10. Então, o ano aqui não é o ano de publicação. É o ano tal como se fosse a idade da revista. Ano 10. O V ali é minúsculo. Eu acabei colocando maiúsculo, mas o V é minúsculo. Então, ano aqui é a idade. Volume é uma informação de organização ali, os volumes da revista, e o número é o número dela. É revista número 500, é a revista número 1000, é a revista número 10. Todas essas informações, elas vão aparecer na legenda bibliográfica, que vai estar, em geral, no rodapé do artigo. Então, é só vocês acompanharem, no rodapé do artigo vai estar todas essas informações. Depois, a gente vai ter o intervalo de páginas, contando dentro desse intervalo o número da primeira número da primeira página do artigo dentro da revista e o último número da página do artigo dentro da revista. E por fim, a data, que aí é o ano
Lembre, na chamada nós temos duas informações centrais. Último sobrenome do autor, da autora, e o ano em que circula aquela obra, seja qual for. Então, aqui a data, essa data final é aquela data da chamada. Então, um ano de publicação. Os elementos, todos eles se encontram na legenda bibliográfica. Na legenda bibliográfica. E como eu disse para vocês, encontra-se nos rodapés do artigo científico. Então, essa é a estrutura básica que vai compor a referência de um artigo científico de um periódico que, porventura, vocês baixem do Cielo ou de algum repositório de universidade brasileira. Então, vocês coletam essas informações, colocam elas dentro dessa chave. A gente viu brevemente na última aula e eu estou tratando aqui com maior cuidado. E aí sim, vocês têm uma referência de artigo. Lembrando sempre, a primeira informação, último sobrenome do autor ou dos autores ou autoras, e a última informação, o ano. Aquelas mesmas que se encontram na chamada. Vou pegar e colar um exemplo aqui para vocês verem. Então, vou pegar aqui um exemplo. Que já consegui aqui. Isso aqui eu não consigo tirar. Dá um pouquinho que a internet está um pouco lenta. Deixa eu pegar aqui. Ok. Então, notem aqui, pessoal, a gente não tem o negrito na nossa área de conversa. Martins, vírgula, Cláudio. Notem aí, informação, autoria do artigo. Ponto. Aí nós temos a informação, título da obra. Justiça, retribuição e perdão. O caso da anistia. Ponto. Notem que o título não vai em negrito. Aí nós temos o nome da revista. Revista do Ministério Público Militar. Então, nós temos o nome da revista. Aí nós temos vírgula, local, Brasília, vírgula, aí não tem ano. Se não tem a informação ano, a gente passa para a próxima. Qual é a próxima?
volume. Volume, V minúsculo, ponto, número 38, vírgula, o número, é a 23ª revista publicada. Aí nós temos o intervalo de páginas, vírgula, aí temos uma informação aqui, que é a periodicidade dela, novembro, não é necessário colocar. E por fim, a data, que é o ano em que essa publicação saiu. Notem como poderia ficar uma chamada feita para uma citação desta obra. Martins, 2013, página 240, por exemplo. Notem que pela chamada a gente não sabe se é um livro, se é um artigo, o que é. Por isso é indispensável a referência no final. E é indispensável que a referência esteja escrita e organizada da forma correta, bem como a chamada. Porque com estas informações, nós podemos verificar se a citação foi feita de modo adequado, se a citação indireta é, de fato, uma interpretação correta das ideias de quem a escreveu. Então, aqui a gente tem um bom exemplo, pessoal. Porém, nós vivemos num momento em que boa parte dos materiais que nós lemos e temos acesso é oriundo da internet. Como eu faço para citar esses materiais se porventura nós não temos eles de modo físico, de um modo assim concreto em nossas mãos? Quer dizer que eu não posso fazer ou que não é possível ser feito? De modo algum. Nós podemos sim fazer uso. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos. Imagine que você está lendo uma notícia em um jornal. Está lendo, por exemplo, na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, uma notícia. E acha que essa informação ela pode ser útil para você, para ilustrar ou para reforçar o seu argumento. Ela é importante. Você faz como? Vou colocar aqui um exemplo. Se essa notícia não tiver uma autoria, e às vezes nem todas as notícias, as reportagens são assinadas, a gente começa a referência pela informação que a gente tem. No caso, a primeira palavra do título. A primeira palavra do título vai indicar, vai abrir a referência e vai ser indicada lá na chamada. Como ficaria a chamada, por exemplo, dessa citação? Trump, 2018. Trump 2018. Porque não tem autor. Mas notem aqui que quando nós coletamos informações da internet, deve ser indicado
o endereço eletrônico onde está hospedado esta reportagem. E nós fazemos isso colocando disponível em, logo depois da referência que eu apresentei para vocês. Então, disponível em, dois pontos. Aí o sinal o sinalzinho de maior e menor. E dentro do sinal de maior e menor, vocês copiam o endereço ali da barra de endereços e colam ele para poder indicar que nem aqui H. E tem que ser o endereço completo, para que qualquer pessoa que porventura tenha o acesso digital ao trabalho de vocês possam recortar ali, colar na área, na barra de endereços e verificar. Só que os materiais que circulam pela internet, eles podem desaparecer, quem hospedou eles pode tirar do ar. E quem vai garantir que no momento que a pessoa estiver tendo acesso ao material que vocês citaram, possa ter certeza que ele está online? A gente não tem como garantir, então a gente diz, olha, acesso em, dois pontos, e a data. No modelo como eu coloquei aqui, numeral, o mês abreviado e o ano. Então, notem, pessoal, que disponível em, acesso em, vai indicar que esse material é um material da internet. Você está dizendo qual o endereço que estava disponível, essas informações, e quando vocês acessaram. Vamos imaginar que o artigo que a gente fez aqui, a referência acima, alguém o encontrou não no seu modo físico, mas através da internet. Ficaria toda aquela estrutura mais o disponível em, aí os sinais de maior e menor, no seu interior a URL, o endereço eletrônico, onde vocês encontraram, ponto, acesso em, dois pontos, e a data. Vamos colocar a data de hoje. Numeral 27 de outubro, a sua forma abreviada, de 2021. Ponto. Notem que assim ficaria a informação que este artigo foi retirado da internet. E se porventura vocês estão lendo um blog, não aconselho sempre irem em fontes confiáveis, ou estão indo em uma revista, que não existe outro modo de acessá-la, senão o modo digital, mas tem autoria o artigo. O artigo que vocês leram tem autoria. Como ficaria? Olha o exemplo que eu coloco. Último sobrenome, vírgula, o prenome aqui por extenso, Vitor Hugo, ponto. O título da reportagem. Golpe no WhatsApp, usa clonagem de celular para atingir políticos. Ponto.
o nome da revista ou do blog, nem nesse caso, Tecnoblog, vírgula, a data 2018. Aqui não tem intervalo de páginas, porque não tem páginas quando a gente está mexendo ali no cursor para cima e para baixo. E as informações que são indispensáveis, pessoal. Indispensáveis. Disponível em sinal de maior e menor. No seu interior, o endereço completo. Acesso em, aí a data. Então, é assim que a gente faz referência de materiais oriundos da internet. E é possível, porque boa parte do que hoje circula não tem uma versão impressa. Quase todos são versões digitais. E quando você vai tirar lá, por exemplo, do Cielo, você está tirando ele de uma fonte digital. Não é preciso dizer disponível em, acesso em, vá que a pessoa vá verificar ou vai atrás porque se interessou pelo que vocês citaram e não encontra. Quer dizer que vocês inventaram? Não. Estão dizendo, olha, quando eu acessei em tal data, estava disponível. Agora, se você não está encontrando, talvez não esteja mais online. No exemplo aqui, como ficaria essa chamada? Silva, 2018, e aí não tem número de página. Nesse caso aqui. Às vezes é um artigo e tem lá a página, porque é uma edição, embora digital, mas é uma revista, aí tem o número da página. Então, notem, pessoal, que essas informações, elas são importantíssimas para que nós possamos identificar, em alguma medida, rastrear as informações oriundas da internet. E isso é bem comum. Professor, como é que eu faço essa citação, essa referência, essa chamada? Deste modo, pessoal. Com o disponível em, acesso em. Isso a gente só consegue fazer com correção se a gente treinar, se a gente repetir inúmeras vezes. Aí, deste modo, nós seremos capazes de fazer com correção, mostrando ao orientador ou orientadora a nossa referência, perguntando se está correto. Vocês podem, na hora de redigir, recorrer a essa aula, recorrer aos nossos manuais e a tantos outros que existem, outros trabalhos que porventura vocês tenham acesso. Então, assim a gente vai fazendo com cuidado o nosso trabalho. Repetindo ele. Quantas vezes for possível até ficar perfeito. Alguma dúvida, pessoal, quanto a essa parte? Caroline, Júlia, Lia, Carolina, Jolly. Tá tranquilo, professor. O negócio é na hora de escrever mesmo. Então, que nem Lia, você, então, uma sugestão que eu dou, pessoal, é quando vocês coletarem algum material da internet, tenham um arquivo Word, ali uma pastinha, referências. Você já copia o endereço da internet e cola. Você já coloca ali as informações de acesso, para quando você precisar, você já ter ali essas informações, não precisar estar certo, mas quando é que foi que eu acessei? Aí tem que estar ali revirando pelo Google atrás dessas informações novamente.
Então, essa é uma sugestão importante aí que eu dou para vocês. Relembrando aqui, pessoal, sobre a nossa prova e data de entrega de trabalhos. A semana de P2 ficou ali entre os dias 15 e 26, certo? Confirmem aí. E a nossa prova ficou para o dia 25, oh, perdão, 25 não. Ficou para o dia, fechei aqui. 24. 24, isso. 24. Hoje é 3. Não, estou viajando. Hoje é 27, a nossa próxima aula é dia 3. Deixa eu organizar aqui o calendário. Então, a nossa próxima aula é dia 3. E depois é dia 10. Imagino que dia 17 vocês tenham prova. Confere. E aí depois é dia 24. Então, semana que vem e na próxima, eu vou reservar para que vocês avisem aos colegas que não estão aqui, a quem está assistindo aqui de modo assíncrono antes da data, por favor. Eu vou reservar para esclarecer todas as dúvidas quanto ao trabalho. Porque lembrem, dia 24 é a entrega do mesmo. Então, até vou colocar aqui na nossa área de conversa, então. Nossas duas próximas aulas serão dedicadas a esclarecimentos quanto aos trabalhos. Então, pessoal, não vai adiantar muito me mandar por e-mail ou porque o tempo, como eu disse, eu levo, não consigo responder de imediato, então leva tempo. Então eu vou dedicar a próxima aula do dia 3 e a do dia 10 para que nós possamos zerar todas as dúvidas de todas as duplas ou pessoas que estejam fazendo individualmente a escrita do trabalho. Então venham, abram, compartilhem a tela comigo, dizendo, olha, eu não estou conseguindo fazer isso, como é que a gente faz aqui nessa situação? Olha, tenho este material, como é que eu faço a citação, a chamada, a referência? Então, dúvidas pontuais, claro que eu não vou ajudar a escrever o texto, porque imagino vocês já tenham, e é esperado que já tenham avançado nisso, mas para desembaralhar pontos que estejam aí mais cabulosos. Então, por favor, avisem a todo mundo, se organizem aí nos seus grupos de WhatsApp, quem vai perguntar primeiro, sei lá, façam um sorteio, quem chegar primeiro, definam alguns critérios, se organizem, pessoal, para que possam aí desenvolver ao máximo esse tempo que a gente vai ter na próxima e na outra, porque não vai adiantar chegar lá no dia 24, me perguntar coisa, lá no dia 23, 22, então, vamos nos dedicar afinco nessas duas aulas. Certo? Então, da minha parte era isso por hoje, pessoal. Nós encerramos o conteúdo na sua parte mais densa. E aí, daqui para frente é só prática. Mas para que ela possa ocorrer, eu dependo que vocês tragam as suas questões. Então, qualquer urgência, me escrevam. Da minha parte era isso. Fiquem bem. Boa metade de semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Lia, Júlia, Caroline, Jolly.
Um abração a todos e todas.